Então hoje vou falar aí justamente sobre o tendo coragem para começar os seus atendimentos e ganhar mais confiança. Cada um de nós, né, eu acho que isso é uma acredito que independente da sua linha de terapia, você vai concordar, né? Cada um de nós temos histórias aí diferentes, né? Cada um tem a sua história, a sua própria história de vida, suas próprias experiências de vidas, e por isso cada um funciona de um jeito. A gente pode ter alguma relação, coisas, comportamentos em comum, né? Pessoas podem ter comportamentos parecidos, crenças, pensamentos sobre uma tipo de coisa parecidos também, mas não vai ser 100%, né, em tudo. Sempre vai ter algum ponto que as pessoas aí têm uma certa diferença, né, uma certa divergência aí. E essas histórias e essas experiências de vida, elas ajudam a determinar, querendo ou não, a nossa atitude perante a vida e as nossas crenças sobre a nossa capacidade. Ajudam a formar também a nossa personalidade, né, tão chamada personalidade, que a gente interage aí com o mundo, né, como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, e a gente vai atingindo o que a gente quer atingir, o que a gente deseja, enfim, tudo mais. Felizmente, apesar dessas experiências da nossa história determinar aí a nossa atitude, né, perante a vida, elas não determinam a nossa realidade, né, ou o nosso futuro. Só que, infelizmente, né, muitos seguem como se determinasse. Então, muitas pessoas acabam ficando presas na sua história, no que elas vivenciaram, nos traumas que elas tiveram, nas experiências negativas, enfim, que elas tiveram durante a vida, e acham que isso então vai determinar o seu presente, né? Que determina o seu presente e o seu futuro. Só que na verdade não é essa a realidade, não é isso que determina o seu sucesso, o que você vai conquistar, o que você vai ter na vida necessariamente. Pode influenciar, como eu disse, a sua atitude perante as coisas, e pode às vezes fazer você começar, né, meio que já atrasado, talvez, né, em alguma coisa, dependendo da sua história de vida, mas não é determinante para o que você quer alcançar, de certo modo, né. E se você acredita nisso, que é determinante, então não sei se você está na profissão correta, porque, porque na psicologia, querendo ou não, se a ideia é ajudar, né, as pessoas se sentirem melhor, atingir uma melhor qualidade de vida, independentemente da vida das pessoas, da história de vida que elas estão vivenciando naquele momento, que elas vivenciaram e tudo mais, ela pode melhorar, né? Ela pode sair do buraco, ela pode realmente se sentir melhor, ter uma melhor justamente qualidade de vida. E se você não acredita nisso, eu acho que é um pouco complicado, porque a gente acredita nisso, né? A gente quer que a pessoa melhore independentemente da história dela, independentemente do que ela está vivendo neste momento, do que ela acredita que o mundo funciona, e por aí vai. Então, inúmeros profissionais recém-formados e estudantes de psicologia se veem como incapazes, né, infelizmente isso é a verdade, incapazes de realizar o que for preciso para começarem os seus atendimentos e ajudarem as pessoas com suas dificuldades de saúde mental. Eu quero ver, então, se eu te ajudo, né, se eu consigo te ajudar através de uma reflexão, né, de um bate-papo aqui, a se estimular um pouco para dar o passo na direção certa aí na sua vida profissional. Muitas coisas que eu vou falar aqui foram tiradas do livro Faça Sua Cama, né? Arrume a Sua Cama, Make Your Bed, aí, que é um livro muito interessante que fala um pouco sobre responsabilidade e você fazer o que precisa ser feito para atingir o que você quer atingir, tá bom? E vocês me falam o que vocês pensam sobre isso também, né? É fácil culpar alguma força externa por sua sorte na vida. Parar de tentar porque acredita que o destino está contra você. É fácil pensar que onde você foi criado, como seus pais o trataram, ou que a escola que você frequentou é tudo que determina o seu futuro. Nada poderia estar mais longe da verdade. As pessoas comuns e os grandes homens e mulheres são todos definidos pela forma como lidam com a injustiça da vida. Ellen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking e Malala Yousafzai, né? Não sei ler o nome certo, mas enfim, às vezes, não importa o quanto você tente, não importa o quão bom você seja, você ainda acaba sendo um biscoito de açúcar. Depois eu vou explicar o que é isso. Não reclame, não culpe o seu infortúnio. Fique firme, olhe para o futuro e siga em frente. Então essa fala do livro eu acho muito interessante,
né? Eu acho muito bacana, né? Porque muitas pessoas, né, sejam nossos pacientes, sejam nós profissionais, às vezes pensamos sobre isso, né? Temos essa atitude perante a vida, onde a nossa história, onde o que aconteceu com a gente, onde os nossos traumas, e eu tô falando de qualquer trauma aqui, tá? Tô falando de coisas, porque os exemplos que ele deu aqui são pessoas que são traumas, assim, muito além dos traumas que você viveu na sua vida, provavelmente, né? Essa Helen Keller, eu já tinha ouvido falar, mas nunca soube quem que é, né? Eu fui buscar, era uma moça que eu acho que ela é cega e surda, uma coisa assim, que fez faculdade, se formou, entendeu? São desafios muito além dos desafios que talvez você viva no seu dia a dia. Né? Nelson Mandela também, Stephen Hawking também, né? Os desafios que ele vive na vida, ou viveu na vida, não lembro se ele faleceu, eu tô perdido nesse mês. Mas enfim, que viveu na vida dele e tudo mais. A Malala também, né? Que é a refugiado e tudo mais. Então, é uma coisa assim que muitas das pessoas superaram essas questões. E se pessoas assim conseguem superar, você também consegue superar, independentemente da sua história de vida. Tantas pessoas que fugiram da guerra da Síria, do Líbano, enfim, coisas assim sérias, né, assim, coisas assim bem pesadas, o pessoal vindo da Venezuela, enfim, todas essas questões, você ficar às vezes reclamando, né, dependendo da sua história de vida, você ficar às vezes falando, poxa, eu não vou conseguir nada, eu não posso fazer nada, não adianta eu tentar, não adianta eu fazer nada, porque eu não vou conseguir, né, porque olha onde eu nasci, olha o que aconteceu comigo, olha como os meus pais me criaram, e tudo nesse sentido, né? Então é uma coisa que a gente precisa, né, entender que a vida não é determinada pela nossa história. A vida não é determinada, nosso futuro, nosso presente, não é determinado pela nossa história. Ela é determinada pelo que nós fazemos a partir da nossa história, né? Então o nosso futuro, quem nós seremos, digamos assim, é determinado pelo que nós fazemos a respeito da nossa história, a respeito do que aconteceu com a gente, tá? Isso é verdade para todas as pessoas, tá? Para todas as pessoas. Eu sei que pode ser papo de coach e tudo mais, mas não, isso é verdade, tá? Isso é verdade. Todas as pessoas que têm algum sucesso, um sucesso significativo na vida, tá? Elas vão te falar a mesma coisa. É o trabalho duro. Você vai falhar. Você vai fracassar. Você vai achar que você não é capaz. Você vai querer desistir. Mas aí você vai tentar de novo. Você vai levantar novamente. Todo mundo quer uma resposta mágica para qual que é a definição, como conseguir sucesso, como ser mais confiante, como conseguir as coisas, enfim. Só que todo mundo dá a mesma resposta, que é isso, é a perseverança, é você continuar, é você confiar que você vai conseguir, que você é capaz de fazer. Lógico, tem que ser baseado em realidade, não em tipo, eu vou conseguir, sendo que às vezes você não tem necessariamente a real capacidade para conseguir aquilo, né? Então, como o autor do livro até fala, né, na questão assim, não importa, às vezes não importa o quanto você tente, não importa o quão bom você seja, você ainda acaba sendo um biscoito de açúcar. O que é isso? É isso porque o autor do livro é do Navy SEALs, né, eu não lembro se era almirante, do Navy SEALs, que é tipo do exército, né, dos Estados Unidos, mas é um grupo especializado de elite, né, um grupo de elite especializado da Marinha americana. E o que eles chamam de sugar cookie, né, que é isso o biscoito de açúcar, é quando você está molhado, então, e aí você vai na areia, né, e se enche, né, de areia. Então, como você está molhado, a areia vai grudar em você, vai entrar em todos os orifícios possíveis, enfim, todas essas questões. A coisa que ele quer falar com isso é assim, que não importa o quão você seja foda, o quanto você faça, o que você produz, tal, eventualmente você vai ter momentos ruins na sua vida. Você vai passar por maus bocados, digamos assim. A vida, ela é injusta. A vida, ela é injusta. Independentemente do quanto você creia que a vida não é, enfim, do quanto você lute contra isso também, não adianta. Então, nesse ponto, a vida como ela é basicamente isso. Que a vida, ela é injusta, sim. Que muitas vezes você tirou o palito menor, tá? Da vida. Mas isso não tem que te impedir de você fazer o seu melhor e de você ir em direção ao que você
deseja, que você acredita. No nosso caso aqui que a gente está falando, é de você buscar a praticar a sua profissão, a você praticar o que você deseja, né? Praticar, atingir aí o melhor, né, a sua melhor versão profissional para poder ajudar ao máximo de pessoas possíveis, né? E quando ele fala assim, né, não importa quanto você tente, não importa tanto que você seja bom, uma coisa que eu penso muito é igual, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de filme, né, filme, série, enfim, e quem gosta bastante vai entender até isso que eu tô falando, que existem os prêmios, né, existem as premiações, então seja o Oscar, seja o Emmy, enfim, Golden Globes é meio cagado, mas enfim, então tem tudo isso. Os atores, por exemplo, que concorrem a melhor ator, às vezes ele pode ter feito a melhor performance da carreira dele naquele ano. Aquele filme que ele fez lá e tal, que ele atuou, foi a melhor performance da carreira dele, da vida dele. Ele fez o melhor, o máximo que ele poderia ter feito naquele ano. Mas mesmo assim ele pode perder. Isso significa, então, que não valeu a pena, que não tal. Isso significa sim que a vida é injusta, né? Mas que ele tem que continuar tentando. Que ele tem que continuar tentando. Porque mesmo que ele ter feito o melhor da carreira dele, às vezes pode ter tido uma outra pessoa que ainda foi melhor que ele. Então, nós não somos, a gente não vive num lugar isolado, onde só dependa aí da gente, eu vou fazer o meu melhor, então eu vou conseguir. Não é simples assim. Mas a questão é, quanto mais você se esforça, mais você faz as coisas, em algum momento tem aquela questão do estar na hora certa, né, no momento certo e tudo mais, e aquilo pode te ajudar bastante. Algumas coisas podem acontecer na vida que, se você está produzindo, se você está fazendo o que você tem que fazer, aquilo pode te ajudar bastante. Um grande exemplo disso, que eu sempre cito também, é a pandemia. A pandemia é uma coisa muito ruim, né, que aconteceu, mas para pessoas que já estavam, por exemplo, no meio digital, começando e tudo mais, se beneficiaram tremendamente. Na nossa profissão, o pessoal que estava nesse meio, começando aí, trabalhar com Instagram e tudo mais, se beneficiaram tremendamente. Eu me beneficiei tremendamente com a pandemia. No começo do ano de 2020, foi 2020, né? Em 2020 eu tinha 40 mil inscritos no canal. Já é um número bom, né? Mas enfim, agora eu tô 180 mil, né? 180 mil. E a pandemia ajudou nisso, tá? Isso ajudou muito a encher o horário do consultório, né? Encher o horário do consultório, conseguir me dedicar mais para os meus conteúdos digitais e tudo mais. Isso, se eu não estivesse fazendo nada, se eu estivesse com medo de começar e tudo mais, isso não teria me beneficiado. Então, o ponto que eu quero mostrar aqui, falar com vocês, é justamente essa questão. Que quando você faz as coisas, eventualmente podem acontecer coisas na sua vida, em contingências da vida, coisas que você não tem controle mesmo, que fogem totalmente do nosso controle, mas que aquilo pode te beneficiar de alguma maneira, tá bom? Então, assim, a vida, ela não é justa, e quanto mais cedo você aprender isso, é melhor para você. Porque se você ficar... Uma coisa é você aprender que a vida é injusta e ficar, a vida é injusta, não sei o que, tal. Outra coisa é você aprender que a vida é injusta. Sim, a vida é injusta. Independentemente do que eu pense e do que eu faça, a vida é injusta. Mas que outra opção eu tenho? Que outra opção eu tenho? Eu posso fazer alguma coisa, né, para tentar melhorar a minha situação, né? Eu posso fazer alguma coisa para tentar melhorar a situação, não é garantido, porque a vida é injusta, não é garantido. Mas eu posso aumentar as minhas chances de conseguir isso, e que se eu não conseguir dessa vez, eu ainda posso estar ainda mais perto disso numa próxima vez. Agora, se eu não fizer nada, é uma certeza que eu não vou melhorar. Se eu não fizer nada, é uma certeza que eu não vou melhorar. Então, se a vida é injusta, eu tenho a opção de fazer alguma coisa que não é garantido que vai dar certo, mas que pode dar certo. E que se não der certo agora, pode dar certo depois. Mas, se você não fizer nada, é garantido que não vai dar certo, porque você não fez nada. Porque você não fez nada, tá bom? Então, a questão aqui é entender, é aceitar sim, a vida é injusta. Mas ok, a vida é injusta para todo mundo. Independente do que for. Às vezes pode pensar, mas fulano tem mais dinheiro, não sei o que e tal. Quantas pessoas, por exemplo, têm muito dinheiro, têm altas condições financeiras, mas são infelizes?
tem depressão, tem transtornos seríssimos de ansiedade, transtornos de personalidade, entendeu? Assim, não é o determinante, a história da vida e tudo mais. A vida, ela é injusta e ela afeta todo mundo de algum modo ou de outro, tá? Então, independente da sua realidade, o que você precisa entender é que você precisa fazer alguma coisa para, quem sabe, melhorar a sua vida. É a única opção que você tem. É a única opção que você tem. Então, entrando na nossa questão profissional, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A única opção que você tem, já que você se formou, que se você pensou, poxa, eu vou fazer faculdade de psicologia, eu vou começar, eu quero realizar atendimentos, a única opção que você tem é começar. A única opção que você tem é fazer o que você tem que fazer. Para, quem sabe, você se tornar um melhor profissional. Para, quem sabe, você crescer, ter seus pacientes e tudo mais. Se demorar um ano para você ter, sei lá, o seu primeiro paciente, seus 2 pacientes, vamos supor, 5 pacientes, vamos colocar um ano. Você pode começar agora e daqui a um ano ter 5 pacientes, ou você pode enrolar e ter só depois, daqui 2 anos. Então, assim, quanto mais cedo você fizer, maior são as chances de você conseguir. E, como eu disse, coisas eventuais, aí, contingências da vida, coisas que nós não temos o controle, podem acontecer que vão te dar um certo boom aí e te ajudar nesse processo também. Então, como o autor também nos fala aqui, imagine isso. Você faz tudo exatamente certo. A cama está perfeita, você planejou todas as suas ações e executou as suas estratégias. Investiu tempo e energia nos seus relacionamentos, estudou que nem um camelo, e mesmo assim, depois de fazer o seu melhor, você falha. Isso acontece. Isso já aconteceu muito comigo. Quantas coisas que eu me propus a fazer, profissionalmente, que eu fiz, me esforcei, trabalhei que nem um camelo, de final de semana, sábado, domingo, enfim, fazendo, porque a vida digital não tem pausa, né? Não é das 6 horas da tarde. Então, fiz, e não tive nenhum resultado. Não tive nenhum resultado. Quantas vezes eu também já quis desistir, tá? Isso é completamente normal. Se você não tivesse esses sentimentos, aí seria anormal, né? Aí seria problemático, mas não. Tá? O que faz a diferença aí? Depois de você fazer isso, é que a gente tem que lembrar, isso tudo serve pra gente lembrar, sim, que a vida é injusta. Que a vida é injusta. Que por mais que você se esforce, talvez você não vai conseguir naquele momento. Só que mesmo assim, nós também, enquanto nós somos lembrados que a vida é injusta, nós precisamos nos firmar, olhar para frente, olhar para o futuro e seguir em frente. E repito, infelizmente, é a única opção que nós temos. Então, o primeiro ponto é esse, a vida como ela é. Né? Que a vida é injusta. Eu acredito que vai ser muito difícil alguém achar, não, a vida não é injusta, a vida é ótima. A vida é ótima, é ótimo viver, né? Essa imprevisibilidade da vida é uma coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo pode acontecer coisas ruins, mas podem acontecer coisas incríveis, né? Nós temos também que ser capazes aí de reconhecer as coisas positivas que acontecem com a gente, enfim, todas essas coisas. Mas a vida é injusta. A vida é injusta, a vida é cruel, ela não é preto e branco também, ela tem tons de cinza, as coisas não são tão como a gente gostaria, né, que a vida fosse. E eu repito, a vida é injusta para todo mundo. Independente da sua história, você ainda pode sair, você ainda pode melhorar de alguma maneira, tá bom?